Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, nesta transmissão a gente vai responder a uma pergunta que foi feita à Santa Sé e respondida no ano 1999. Pode um Papa fixar um rito para sempre? Por que essa pergunta? Porque quando o Papa João Paulo II escreveu aquele documento chamado Ecclesia Dei, motu proprio, concedendo um indulto para se celebrar a missa segundo o missal de João 23, de 1962, veio uma reação. Afinal, o Papa está dando um indulto para celebrar uma missa que nunca pode ter sido abolida? Como é que é isso? Esse indulto não tem sentido, porque antes o Papa São Pio V, na sua bula Quo Primum Tempore, havia dado indulto perpétuo. Então, depois que o Papa São Pio V, em 1570, instituiu o missal, que é conhecido como Missal de São Pio V, agora todo sacerdote pode celebrar segundo aquele missal sem nenhum escrúpulo de consciência e para sempre. É o que está escrito lá. Vamos ler a bula Quo Primum Tempore. Esta bula tem toda a autoridade de um Papa que está querendo reformar o missal a fim de que ele seja purificado de alguns erros ou de algumas impurezas que foram infiltradas sorrateiramente e que ele seja usado universalmente pelo rito romano, tá? Então, no número 7 da bula Quo Primum Tempore, repito, é 14 de julho de 1570, a data deste documento. O Papa diz assim: quanto ao nosso presente missal, recentemente publicado, nada jamais lhe deverá ser acrescentado, nem supresso, nem modificado. Mas acontece que esse missal logo foi modificado. Depois do pontificado de Pio V, em 1614, o Papa Urbano VIII criou uma nova versão do missal, modificou o missal, incluindo diferentes melhorias. E, aliás, o que o Papa São Pio V fez foi simplesmente alterar algumas coisinhas da edição que estava impressa 100 anos antes do missal romano. Eliminar impurezas que haviam sido infiltradas durante a Baixa Idade Média e erros que se haviam cometido ao imprimir e ao copiar. E estabelecer como regra para toda a igreja o missal romano, que quase não havia sido afetado por essas transformações. Isso tudo vocês podem ler, se quiserem, neste livro aqui muito precioso de Dom Fernando Rifan, que é administrador apostólico
da Administração Apostólica São João Maria Vianney, que tem sede em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, mas ela tem membros a ela afiliados em toda a parte do Brasil. É uma administração apostólica não territorial. Dom Fernando Rifan, nesse livrinho aqui que ele escreveu, Considerações sobre as formas do rito romano da Santa Missa, em que ele fala sobre a forma ordinária, que é a missa de Paulo VI, segundo o Missal Romano de 1969, e a forma extraordinária, que é o Missal de 1962, João 23, duas formas de celebração do rito romano. Ele trata de maneira muito luminosa a questão, com grandíssima reverência ao Papa e ao magistério da Igreja, e dizendo que não se deve menosprezar uma forma da celebração por apego a uma outra, como se uma fosse mais verdadeira ou mais válida, ou tivesse alguma superioridade ou uma espécie de veracidade que a outra não tem. As duas formas são igualmente válidas, mas o cristão tem o direito, diz Fernando Rifan, de escolher uma delas, segundo aquilo que foi dado por um outro motu próprio, que é Summorum Pontificum, esse aí de Bento XVI. Mas voltemos. Quando o Papa João Paulo II promulgou o motu próprio Ecclesia Dei, que foi que ele fez? Ele viu que muita gente estava apegada ao missal de antes do concílio, diante da reforma conciliar. Então, ele quis atender aos pedidos daquele povo, porque se ele não atendesse, aqueles que estavam apegados à forma antiga acabariam por desobedecer e formar uma seita, o que é horrível para a Igreja. Então, ele resolveu dar um indulto para que o povo pudesse celebrar naquele momento. Isso foi em 1988. Em 98, ele reforçou que os bispos deveriam acolher benevolamente os fiéis que aceitassem, que desejassem celebrar segundo o rito pré-conciliar. E quando o Papa Bento XVI subiu ao trono de Pedro, ele fez mais ainda do que isso. Com o seu motu próprio Summorum Pontificum, ele decretou que haveria duas formas de celebração em um mesmo rito. A forma ordinária, segundo o missal de 69, do Paulo VI, e a forma extraordinária, segundo o missal de João 23, de 62. E as duas formas deveriam coexistir pacificamente. Porém, uma coisa é séria, uma coisa é certa. Quando o Papa Paulo VI promulgou o novo missal, isso foi em 69, a intenção dele, é óbvia, era substituir o antigo pelo novo. Imagine que você está fazendo uma nova lei, por exemplo, uma nova Constituição. A antiga vai ficar em vigor? Claro que não. Um novo Código Civil, você vai revogar o antigo? Um novo estatuto sobre determinado tema. O antigo, você, embora tenha respeito por ele, enquanto ele esteve em vigor, ele agora deixa de estar em vigor. O normal, evidentemente, é que o novo supere o antigo, em todos os campos, inclusive na liturgia. O que permanece é a substância. Você muda somente as coisas acidentais. Então vamos ver aqui como foi que o prefeito da Congregação para o Culto Divino, Monsenhor Gaetano Bonicelli, arcebispo de Siena, respondeu a uma pergunta sobre a liturgia chamada tradicional,
Isso foi em 11 de junho de 1999, tá? Então a pergunta era isso. O arcebispo de Siena perguntava se qualquer um podia celebrar, segundo o ritual, segundo a forma antiga, sem pedir licença ao bispo, porque estaria amparado por esse indulto de São Pio V, tá? Da Bula Quo Primum Tempore, de modo que nem precisaria pedir licença. Aí, isso aí já era demais. E a Santa Sé esclareceu. Todo sacerdote pode usar o missal tridentino. Tridentino é uma nomenclatura que o Papa Bento XVI não aceitava, né? Sem nenhuma permissão, uma vez que São Pio V lhe assegurou a faculdade perpetuamente, a resposta dele é não. Uma vez que o missal romano dito de Pio V, uma vez que o missal romano dito de São Pio V é de reter-se que não está mais em vigor. Repito, vou repetir. Quando o Papa Paulo VI decretou pela Constituição Missale Romanum que um novo missal estava para ser usado, o antigo não estava mais em vigor. Acerca da obrigatoriedade do Missale Romanum hoje em uso, a Sagrada Congregação para o Culto Divino publicou uma notificação que apareceu em 74. Mas isso não nos interessa por hora. Pode um Papa fixar um rito perpetuamente? É uma pergunta que foi feita. E a resposta foi bem clara. Não. Sobre o poder da Igreja da administração do sacramento da Eucaristia, o Concílio de Trento declara expressamente: a Igreja deve ter sempre o poder de, na administração dos sacramentos, salva a substância, estabelecer ou mudar o que julgasse mais conveniente à utilidade de quem recebe ou à veneração dos próprios sacramentos, segundo a diversidade de situações, tempos e lugares. Aqui, a Congregação para o Culto Divino está citando o Concílio Vaticano II, Denzinger, Schonmetzer, 1728. Do ponto de vista canônico, prossegue a Congregação, deve-se dizer que quando um Papa escreve concedemos perpetuamente, deve-se sempre subentender até que seja ordenado de outro modo. É próprio da autoridade soberana do Romano Pontífice não ser limitado pelas leis meramente eclesiásticas, muito menos pelas disposições dos seus predecessores. Ele é ligado somente à imutabilidade das leis divina e natural, além da própria Constituição da Igreja. O próprio missal que o Papa Paulo VI promulgou também não é imutável. Pode vir um outro Papa e fazer uma nova reforma e editar um novo missal. Pode. O que é imutável na Igreja é o sacrifício, o sacramento e a presença, que são a Eucaristia. A Eucaristia é o sacrifício incruento do corpo e do sangue de Jesus Cristo, oferecido sobre os nossos altares, debaixo das aparências do pão e do vinho, em memória do sacrifício da cruz. Um Papa nunca pode mudar isso. A Eucaristia é um sacramento em que Jesus Cristo é comunicado aos comungantes com o seu corpo e com o seu sangue, com a sua alma e com a sua divindade, de modo que eles se alimentam de Cristo inteiro, como Deus, e pode mudar isso. A Eucaristia é presença. Jesus Cristo está realmente presente no altar, como Deus e como homem, esperando pela nossa visita. Nenhum Papa pode a verdade de fé. Como a Eucaristia é sacrifício, sacramento e presença, ótimo.
a maneira com que ela é celebrada, ela já mudou muito, mas muito mesmo no decorrer dos séculos. E que o Papa Paulo VI tenha feito uma reforma para substituir o missal antigo, nada demais, né? E se o Papa Paulo VI escrever, este missal pode ser usado para sempre, ele não falou isso, mas poderia, sem qualquer escrúpulo de consciência, este para sempre significaria até um outro Papa dispor de modo contrário. Mas é claro, o Papa não pode legislar para os que vieram depois dele. Mas, então, repetindo, o missal anterior não está mais em vigor, mas é possível obter a aprovação pedindo ao ordinário. Então, assim é que dizia o motu próprio Ecclesia Dei. E depois, com mais amplitude ainda, o motu próprio Summorum Pontificum. Ótimo, ótimo. Lembre-se sempre, os papas João para celebrar, ele não precisava pedir licença ao Papa, porque aquele missal era perpétuo e ninguém poderia ver nele. Ele não aceitava a interpretação oficial da Igreja que foi dada em 1999. Mas vamos supor que ele tivesse razão. O senhor acredita que o Papa São Pio V deu licença para que o missal, por ele promulgado em 1570, pudesse ser usado para sempre, e que ninguém pudesse modificar, e sem nenhum escrúpulo de consciência. Qual é o missal que o senhor usa? Monsenhor Lefebvre respondeu: o que eu uso é o de 1962, de João 23. Ora, São Pio V não tem meios de legislar sobre um Papa futuro. Ele poderia, na mais interpretação dele tivesse correta, nos séculos, deveria desprezar todas as mudanças que houve, que foram muitas, naquele missal, e tentar descobrir como é esse missal que poderia ser celebrado sem escrúpulo de consciência. Não de Urbano VIII, que veio depois, não de João III. Está entendendo? Ou Tridentino, que acha que o Papa São Pio V já fixou e cristalizou para ser o missal dele, e de modo que não pode mudar, você tem que dizer que as mudanças que houve depois dele foram inválidas. Não foram inválidas. Mas, padre, se eu quiser celebrar, eu posso. Então, você pode celebrar, segundo essa sua interpretação, só segundo a forma dele, de 1570. Esquece as que vieram depois. Mas, padre, não sei como foi que ele escreveu em 1570. Nem eu sei. Mas, se você quiser ficar com essa obsessão interpretativa, você tem que arcar com o ônus àquela que conduz você. A igreja não é assim, gente. A igreja conserva a substância, mas muda, está sempre mudando aquilo que é acidental. Para ficar bem claro, nenhum Papa pode fixar para sempre um rito e assim vincular os pósteros. Nenhum Papa pode dizer que aquele rito dele, não será modificado, porque a igreja é mutável, com exceção daquilo que diz respeito à lei natural, à lei divina e à constituição da igreja, ela pode mudar de acordo com os tempos. Então, esse argumento não pode ser usado. Mas agora vamos a um outro que é bem diferente desse. Esse aqui eu espero que esteja já bem entendido. Um outro que é bem diferente desse, repito, bem diferente, é que dizem que a reforma litúrgica que houve, ela foi uma coisa assim revolucionária.
que ela atingiu não só a parte mutável, mas até a substância, que ela transformou a missa em um banquete de confraternização, que ela retirou o seu caráter sacrificial, que ela fez do Papa um showman, que elevou o povo à condição de segundo celebrante, de concelebrante, que destruiu completamente a diferença entre o sacerdócio comum e o sacerdócio ministerial. E eles falam isso para dizer que a missa, depois da reforma litúrgica, ela ficou irreconhecível. Mas aí é um outro assunto. Há suspeitas de que ele tenha sido maçom e que ele tenha feito esta mudança para introduzir na igreja a confusão dos ritos e das línguas. Acreditem, eu acho possível que tenha havido pessoas mal intencionadas, tanto dentro do Concílio Vaticano II, não a maioria, mas poucas, e poucas talvez com poder de influência, acredito sim. E acredito também que tenha havido pessoas mal intencionadas na aplicação da reforma litúrgica. Sim, acredito, acho razoável e plausível, não descarto essa hipótese. Mas eu também não descarto jamais que Deus governa a sua igreja. Se os maus quiseram fazer esse mal todo, não conseguiram, porque Deus esteve sempre vigiando. Portanto, hoje eu tenho a alegria de dizer, eu celebro a missa de Paulo VI, a missa nova, e essa missa não me fez perder a fé na presença real de Jesus na Eucaristia. Eu não me tornei herege, nem ensinei a heresia aos outros. A missa não me impediu a santificação, mas se eu me santifiquei um pouquinho que seja nesses anos, eu devo a esta missa que eu celebrei. E se as pessoas que participam comigo se santificaram, santificaram-se por meio da missa de Paulo VI. Mas, padre, houve na reforma litúrgica uma mudança dos textos assim, que ficou meio ambíguo, com o propósito de satisfazer os protestantes por motivos ecumênicos. Eu não sei se quem mudou, quem fez a reforma, fez com essa intenção. Fala-se até que a oração eucarística número 2, que ela estaria propositadamente ambígua para agradar os nossos irmãos separados. Não sei. Só sei de uma coisa, eu sempre celebrei a oração eucarística número 2, celebro habitualmente, e nunca ela me levou à heresia, nem à apostasia, nem à diminuição da minha fé. Sempre eu celebro com piedade, procurando dar a Deus o culto que lhe é devido e procurando servir da missa para santificar a mim e aqueles que comigo participam dela. Pode ser que tenham tentado fazer isso em alguma modificação? Pode. Pode ser que você, com uma lupa, tentando fazer uma escavação no sentido das palavras, descubra, essa palavra aqui não está boa não, olha. Essa palavra aqui foi protestantizada. Pode ser até que você encontre uma coisa desse tipo aí e diga que isso é influência protestante. Mas acreditem, eu nunca virei protestante por celebrar a missa de Paulo VI. E eu nunca levei os fiéis, acredito que não, ao protestantismo por celebrar a missa de São Pio, de São Pio V, a missa de Paulo VI. E sabem de uma coisa? A missa de Paulo VI, ela pode ser celebrada em latim. Há uma falsa ideia de que o latim e o canto gregoriano são da missa antiga, impropriamente chamada tridentina. E que a missa nova, ela é só em português e com músicas estridentes, né? Com tambor, com guitarra.
Mas não é verdade. Este aqui é um missal, deixa se vocês conseguem lê-lo, Missale Parvum, é um missal pequeno. Ele foi editado em 1977, Missale Parvum para uso dos sacerdotes em viagem. Esse missal pequeno, ele contém as 4 orações eucarísticas, incluindo a primeira, que é o cânon romano, que nunca foi revogado. Ele contém as partes essenciais da missa, com perguntas e respostas, sempre em latim. E algumas leituras, pouquíssimas, porque ele é bem condensado, né? É assim que nós resolvemos fazer uma experiência. Vamos chamar o pessoal para ouvir a missa nova de Paulo VI em latim. E o sucesso foi além da conta. O pessoal está entusiasmado. Depois que você faz a leitura de qualquer livro do Antigo Testamento ou de uma epístola, você diz Verbum Domini, palavra do Senhor. E a Assembleia responde, Deo gracias, graças a Deus. Quando o padre lê o Evangelho, em português, hein? Lê o Evangelho em português. No finalzinho, Verbum Domini, palavra do Senhor. Aí o povo responde, Laus tibi Christi, louvor a vós, ó Cristo. É bonito, é bonito. Quando você vai fazer o ato penitencial, em vez de dizer em português, Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, você canta, você diz ou canta, né? Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. E o Glória, aquele canto majestoso, Glória in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis. É um canto em que se louva o Cordeiro e aquele que está sentado no trono, o Pai, louvando, glorificando a ambos na unidade do Espírito Santo. É um canto que os anjos cantaram na noite de Natal, quando nosso Senhor nasceu e os pastores foram anunciar e os anjos foram anunciar o seu nascimento aos pastores de Belém. Nós também cantamos o Sanctus, né? Sanctus, 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 Deus Sabaoth. É bonito cantar assim. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qualquer padre pode celebrar ao menos um pedaço da missa em latim, os cânticos, e acostumar o povo a responder também em latim. O latim dá uma ideia de oficialidade, de pompa, de celebridade, né? Quando você começa a aprender o latim, você entende algumas coisas. Essa tradução está errada. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. O Senhor esteja convosco, e com o teu espírito. O povo responde, desejando que o Senhor esteja com o espírito do Padre. Então a tradução, ele está no meio de nós, está errada. Você começa a descobrir que muita tradução em língua portuguesa, aqui no Brasil e em Portugal, eles foram mais fiéis. Aqui no Brasil, muita tradução foi invenção mesmo. Algumas coisas foram cortadas, outras foram substituídas, inventadas. Não houve fidelidade, infelizmente. Então, quem está tão preocupado com a reforma litúrgica, saiba que as maiores modificações vieram na mudança do latim para o português. Isso sim. Orate fratres, orai irmãos, ut meum ac vestrum sacrificium, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Em português, como ficou? Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício, em vez de meu e vosso, nosso. E a diferença do sacerdócio ministerial e o sacerdócio dos fiéis? Como é que fica? A tradução não está boa, mas se tornou uma tradução. Mas tiraram uma palavrinha, eterna. Eterna condenação. Será que a condenação deixou de ser eterna? Isso não está no latim, não. Foi tirado no português. Você, quando começa a estudar o latim, você começa a ter um amor pela liturgia, começa a ter um desejo de que ela seja purificada, quem sabe em corrigidos, e nós tenhamos uma liturgia mais uniforme, mais fiel àquilo que ela deveria ser como culto, não é? Então, isso está. E se você gosta dos cantos da língua latina, vem aqui. Nós estamos fazendo uma experiência, ainda é uma experiência bem experimental, ainda temos que ensaiar muito, porque nós não estamos de modo nenhum em condições de competir com o órgão de tubos, nem com o canto gregoriano dos monges, claro que não. Mas estamos gaguejando e balbuciando, andando nesse caminho. Quem sabe isso sirva para atrair muita gente, que de outro modo se afastaria para comunidades não em plena comunhão com o seu bispo, por causa da beleza do que encontraram lá, da maneira de celebrar. Realmente o latim é uma língua bonita, ela é majestosa, né? E ela é bem apropriada, tanto assim que a Constituição Sacrosanctum Concilium disse que o latim deveria ser mantido e que o povo deveria aprender as suas partes em latim. Como que depois do Concílio Vaticano II o latim foi sumariamente eliminado, alguma coisa está errada. Realmente está bastante errada. Mas acredito que Deus não abandonou a sua igreja. Se você está preocupado com algumas coisas que foram feitas durante a reforma litúrgica e para o caráter sagrado da liturgia e acabaram torná-la semelhante a uma ceia protestante, há tantos livros que se gastam páginas e páginas só para perturbar os fiéis, para deixá-los assim intrigados, para não gostarem da missa nova, eu não vejo nenhum tipo de edificação espiritual em nada disso. Mas pessoas leem, mandam que os outros leiam, discutem entre si, isso serve só para cavar o abismo que há entre eles e os demais que ainda não se juntaram a eles. Mas isso não é bom, gente. Nós não somos uma seita, nós somos igreja católica, universal, para todos. Pois bem, você está tão preocupado com certas coisas que, na sua opinião, foi uma heresia. Que coisa terrível. Eu vou contar uma outra coisa que certamente assustaria você e muito. Nós, católicos, quando vamos iniciar a celebração, pedimos a consagração, invocamos o Espírito Santo para que ele desça sobre as oferendas, a fim de que elas se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Esta invocação do Espírito Santo chama-se epiclese. A epiclese aparece muito bem na oração eucarística. Não se fala de invocar o Espírito Santo, mas se fala da bênção de Deus sobre as oferendas. O Espírito Santo está implícito. Mas tudo bem. Agora, uma coisa estranhíssima, mais do que estranho, e que, no entanto, é aprovado pela Igreja, é que na liturgia oriental, na liturgia que teve origem em alguma das cidades do Império Romano do Ocidente, do Oriente, né? Na liturgia oriental, nós encontramos, às vezes, a epiclese depois da consagração. Isso mesmo, o padre já consagrou o pão, já consagrou o vinho, já ocorreu, portanto, o milagre da transubstanciação, e depois, em um determinado momento, o padre invoca o Espírito Santo sobre o corpo e o sangue de Jesus, que já está presente lá.
É uma coisa estranha, estranhíssima. Eu, quando era seminarista, tentei entender isso, perguntei, mas nenhum padre, professor meu conseguiu dar uma resposta satisfatória. Eu estava tão ansioso por entender e o professor estava tão acuado que não conseguia responder, que ele parou e disse: certo, mas pelo menos você não chame a eles de hereges. Eu nunca quis chamá-los de hereges. Eu estava preocupado em aprender. Mas existem coisas assim, padre, em outros ritos antiquíssimos, aprovados pela Igreja, e que não são hereges, mas tem certas passagens difíceis de entender. E essas são passagens bem mais difíceis do que você entender alguma coisinha que você descobriu que era ambíguo na oração do Creio número 2. Eu nem sei qual é até agora. Não, se existe, me passou despercebido. O pessoal oriental não tem hábito de fazer genuflexão. Eles fazem uma inclinação profunda, respeitosa, mas nós que estamos acostumados a encostar o joelho no chão, estranhamos. Poxa, como é que é isso? Existem muitas coisas que você poderia estranhar na forma de celebrar de outros ritos, mas não deve estranhar. O que nós devemos só estranhar é o pecado. Mas, padre, eu quero celebrar a liturgia melhor, e eu sei que a melhor é adiante do concílio. Cuidado para não fazer igual Saul. Que foi que Saul fez, padre? Saul recebeu de Deus a ordem de lutar contra os amalecitas e destruir tudo. Fazer como se diz, votar ao anátema todos os despojos da guerra. Mas Saul pensou assim: em vez de obedecer a Deus, destruindo tudo, eu vou pegar algum do gado graúdo e vou reservar para oferecer a Deus em sacrifício. Olha só. Saul pensou: em vez de matar e destruir como Deus mandou, eu vou poupar e vou oferecer em sacrifício ao Senhor. Foi uma desobediência para prestar culto a Deus. Já viram isso? Está na Bíblia. Desobedecer a Deus para prestar culto a Ele. E quando Saul recebeu aquela reprimenda tão grande de Deus: eu não mandei que tu votasses ao anátema todas as propriedades do exército dos amalecitas? Por que agora me desobedeceste? Eu quero obediência, eu não quero sacrifício. A desobediência para mim é como uma idolatria. Olha, e aí Saul foi realmente castigado. Tu não és mais rei de Israel. Gente, como é perigoso você querer prestar culto a Deus desobedecendo. E como isso se faz com tanta facilidade. Monsenhor Lefebvre, com a intenção de prestar o melhor culto a Deus, resolveu desobedecer. Resolveu praticar uma desobediência não grave, gravíssima. Tão grave que está prevista no direito canônico para quem tem aquela conduta apenas de excomunhão automática. Ele consagrou alguns bispos sem mandato apostólico. E ele acreditou que ele estava cumprindo uma missão do céu, porque aqueles bispos que ele ia sagrar iriam preservar a liturgia que o Concílio Vaticano II havia destruído. E ele seria o restaurador. Ele faria isso com coragem. A coragem que faria com que ele desobedecesse. E desobedeceria para conservar a liturgia. E conservar a liturgia para glorificar a Deus. Gente, a desobediência destrói tudo. Tudo. Não acreditem nos heróis desobedientes.
Acredita naqueles que, por amor à igreja, ficaram em silêncio, sofrendo, rezando e esperando. Esses são os heróis verdadeiros. Os que aparecem muito e aparecem criticando, mostrando as chagas da igreja, acusando o Papa. Nossa, coitados! Coitados! E pensam que estão fazendo um grande favor aos fiéis. Não estão fazendo nada, estão só contribuindo para que aquilo que é mal, que está mal, se torne ainda pior. Isso serve para alimentar a própria vaidade, mas não traz santificação, nem para si, nem para os outros. Amem a igreja, amem a liturgia. Sejam obedientes em tudo que possa obedecer, e quase sempre podemos obedecer. Disse e repito, se o Papa me mandasse deixar de celebrar no ritual do missal de Paulo VI, para celebrar no missal anterior, de João 23, 62, eu obedeceria. Seria muito difícil para mim ficar sem a abundância de leituras que o novo missal me oferece e que eu agora exploro com as liturgias, com a homilia diária, que são postadas no YouTube, no Facebook e no Instagram, além de um grupo do Telegram de homilias. Me sentiria muito de no início do ano civil, 1º de janeiro, eu não poder celebrar Maria Mãe de Deus. Porque no calendário antigo, esta festa ela é de segunda classe e está perdida lá no mês de outubro, se não me engano, quase ninguém a conhece. Eu ficaria muito triste, de muitas coisas seriam penosas, mas eu obedeceria, porque a obediência vale mais do que tudo. E eu pergunto novamente a você, que prefere a missa antiga, você está disposto a obedecer? Se o Papa Francisco, que agora restringiu ainda mais com o moto próprio Traditionis Custodes, a celebração da missa antiga, se agora ele quis restringir e colocar condições cada vez mais severas para que você pudesse participar daquela forma extraordinária, você vai obedecer? Como eu obedeceria? E se o Papa um dia proibir totalmente? Você não vai celebrar mais o missal antigo, só o novo. Você vai obedecer? Pergunto a você, fiel, e a você, sacerdote. Porque o que nos difere de Satanás é a obediência. Ele é orgulhoso, mentiroso, pai da mentira e desobediente. Na sua desobediência, ele arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, jogando sobre a face da terra. E Cristo, obediente até a morte e morte de cruz, nos reconciliou com o Pai e nos assegurou a herança eterna. A obediência é tudo. O que vem depois é, como se diz, ornamento. A vida cristã é feita de obediência. Muda depois a maneira de obedecer, mas nenhum desobediente agrada a Deus. Padre, eu ouvi dizer que alguma vez nós temos que desobedecer. Sim, quando o superior mandar cometer um pecado. O dia que o Papa me mandar cometer uma idolatria, que eu seja obrigado a celebrar não contendo no altar o pão e o vinho a serem consagrados, mas um ídolo, né, substituindo Jesus, evidentemente eu vou desobedecer, porque isso é um pecado, e o Papa não pode mandar um pecado. O dia que o Papa me mandar, ele nunca mandou, graças a Deus, que eu distribuísse comunhão para os divorciados, recasados, evidentemente eu não vou obedecer, porque isso é um pecado. E um Papa não pode mandar um pecado. Se o Papa me mandar absolver aqueles que estão em pecado grave
e sem arrependimento, evidentemente eu não vou obedecer, porque isso aí seria um pecado, e um Papa não pode mandar um pecado. Mas esses exemplos são quase imaginários, gente. A missa nova não é um pecado. Celebrá-la não ofende a Deus, mas agrada muito a obediência. Para deixar esse final mais leve, eu convido quem queira a participar conosco. Veja que coisa linda, olha. Tantas palavrinhas em latim, olha só. Da missa nova de Paulo VI, celebrada com muitas partes dela em latim, para poder dar uma solenidade especial a ela, fidelidade, porque o latim não se deixa ainda levar pelas traduções em língua portuguesa, e para que todos nos unamos ao Papa sem precisarmos ir para grupos sem comunhão com a Santa Sé ou com a Diocese para ter uma liturgia majestosa. É um convite que eu faço para você. E se você gosta de cantar, se você tem simpatia pelo latim ou quer aprender, vem aqui. Vem aqui para o Oratório São José, que estamos fazendo uma experiência experimental, provisória, ad experimentum, do uso parcial do latim no Novus Ordo Domitiae, no novo ritual de Paulo VI. Bem, eu acho que vou deixar vocês em paz, porque o tempo já está urgindo, não é? Peço por gentileza, convido vocês, já falei outras vezes, né, que no dia 31 de maio eu vou celebrar os meus 30 anos de padre, né? Uma festa grandiosa, não é toda vez que um padre celebra seus 30 anos de sacerdócio. Então, que vocês agradeçam a Deus por mim, se não puderem estar comigo aqui, dia 31, é festa da visitação de Nossa Senhora, a sua parenta Isabel, que estava grávida, e haverá uma Santa Missa às 19 horas, né? Já estamos organizando aqui as coisas, mas se não puderem vir, não deixem de rezar para glorificar a Deus por mim, por esse dom maravilhoso, para pedir que eu seja fiel, que eu possa corresponder a tão grande maravilha, certo? Nós estamos colocando na plataforma Bright, esta aqui, uma vez por semana, mais ou menos, uma aula de bioética. O curso tem 26 videoaulas. Ele foi filmado no segundo semestre de 2018 e foi dividido em 28 partes. Nós já estamos na 14ª, que fala sobre a anticoncepção. Mas se você quiser visitar esta plataforma Brighton e clicar em subscribe, você agora vai ter acesso aos vídeos que já foram postados e os que ainda serão postados. Esta plataforma promete não retirar do ar os vídeos que foram censurados pelo YouTube. Vale a pena nós prestigiarmos esta plataforma. As dúvidas vocês podem tirar no e-mail provida@providanapolis.org.br. Vou repetir, provida@providanapolis.org.br. Eu mesmo leio e respondo as mensagens que vêm para este e-mail. Vocês podem visitar o nosso site, providanapolis.org.br, e tirar muitas dúvidas que talvez já estejam lá respondidas e você pense que ainda precisa perguntar. São muitos assuntos, né, de que já tratamos, que vocês podem economizar tempo procurando por palavra-chave. Padre, o que temos a dizer sobre o DIU? Digita lá DIU, dentro do campo de pesquisa do Provida Genebra. Vê que tanta coisa tem. Eu quero anencefalia. Digita lá. Eu quero
Personalidade do Nascituro. Vai, procura, né? Tem uma quantidade boa. Estamos precisando reformar a página, que ela não está boa do ponto de vista técnico, mas ela tem muito conteúdo. Prontinho? Vamos então dar uma bênção final para encerrar? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Grande de Montfort, de Santa Teresa Tamara, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.